não sei você, mas eu estou arrepiado da cabeça ao pé, né? Fala a verdade. Porque essa é uma mensagem viva e verdadeira, quando a gente deixa tudo no altar, a vida da gente no altar, os sentimentos, os medos, as angústias, as alegrias, as vitórias, tudo no altar. A gente vê fluir a graça de Deus, né? E o que a gente vai estar estudando, né, nesses próximos sermões tem a ver com isso. Quando a glória de Deus volta para a nossa vida, quando a glória de Deus volta, porque há momentos na nossa vida que a gente deixa a glória de Deus embora, mas quando a glória de Deus volta, algumas coisas tremendas de Deus acontecem. E eu queria orar pedindo direção de Deus, mas eu queria orar agradecendo a Deus algumas coisas e pedindo a Deus algumas coisas. A primeira coisa que eu queria agradecer a Deus é que um dos trabalhos mais difíceis que a gente faz como igreja é a Cristolândia feminina. Nós completamos 1 ano de Cristolândia feminina. Que ano de lutas! Entravam, saíam, né? Mas pela graça de Deus está se formando a primeira. Louvado seja Deus, né? E parece assim que as coisas de Deus são diferentes, né? A gente vai, enfrenta a luta. E essas últimas 2 semanas houve uma batalha intensa. Uma das moças que estavam lá, endemoniada, e quase 7 dias de libertação, com manifestações, etc. E ela foi liberta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e a gente está muito feliz com isso. E parece que a gente não sabe explicar como funciona isso no mundo espiritual, porque eu não tenho como explicar, mas de repente parece que abriu assim, e a casa está lotada, não tem lugar, tem gente esperando para entrar. E aí está surgindo o problema santo, que a gente tem que ampliar a casa, né? A gente tem lugar para poucas pessoas ali, né? Porque era um trabalho muito difícil, a gente via entrar e sair. Então dizer, vamos esperar, vamos ver, melhorar. E agora não tem, né? Eles já estão usando o nosso acampamento lá, já estão 4 quartos do acampamento, mais a casa, porque não cabe. E eu falei, vai botando lá no acampamento, não está fazendo acampamento mesmo, né? Até a gente construir, e se Deus quiser, a gente quer ver gente liberta. Mas eu queria que você participasse dessa vitória, e agradecesse a Deus, e orasse pelos líderes que estão lá, e que Deus nos dê mulheres que possam ser voluntárias, para ir lá, uma vez por semana, quem sabe, para ensinar alguma coisa, ensinar alguma atividade, e ministrar ali na vida delas. Isso faz muito bem. Então ora por isso, tá? E eu queria dividir isso com vocês aqui. Esse curso que a gente vai fazer do Telos é justamente para a gente despertar pessoas que tenham essa visão de missão. E olha, os preletores são do mundo inteiro, gente muito boa. Você não pode perder a oportunidade de fazer esse curso, tá? E nós estamos orando para que Deus nos dê 20 pessoas no final desse curso, que estejam dispostas a dedicar 1 ano da sua vida ao trabalho missionário. E aí essas pessoas vão ter uma experiência muito interessante. Vão estar em 4 lugares diferentes. A cada 2 meses e meio eles vão ficando num lugar, não é? Depois volta, fica em casa 1 semana, e tem 1 semana de reciclagem, de compartilhar as experiências. Depois vão para outro campo. Serão 2 campos em Curitiba, 1 campo no Nordeste e 1 campo ou na Europa ou na América Latina, que a gente vai estar mandando esse povo para uma experiência transcultural. Então ora por isso, né? Para que Deus levante. A Bíblia diz que a gente tem que pedir ao dono da seara que mande os seus trabalhadores para a seara. Dedicar 1 ano da vida não é fácil, não é? É complicado. A gente tem que parar o que está fazendo, mas Deus tem os seus obreiros, Ele vai levantar. Então se você participar com a gente nesse projeto de oração, a gente vai ver esses 20, e eu acho que vai ter fila de espera, porque Deus vai
vai estar movendo aí, esse rio está fluindo, pode ter certeza. Vamos orar? Pai, a Tua palavra nos ensina, e essa canção tocou o nosso coração para dizer que quando tudo estiver sobre o altar, a gente vai experimentar coisas diferentes. E Senhor, que desejo há no nosso coração de experimentar as coisas que o Senhor preparou para nós. Mas às vezes tropeçamos na nossa jornada de deixar tudo sobre o altar. Então ajuda-nos, Senhor. E quando vamos meditar na Tua palavra e falar da glória do Senhor que volta para a nossa vida, ó Senhor, revela a Tua presença, toca o nosso coração, ministra na nossa alma, e que a gente possa responder à voz do Espírito Santo, e que haja transformação, libertação, renovação, enchimento do Teu Espírito, mover da Tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu quero começar a estudar com vocês hoje pela manhã o livro de Ezequiel, capítulos 34 até o capítulo 48. Eu não vou ler tudo isso agora não, tá? Mas eu queria dizer para você que eu estava relendo o livro de Ezequiel, e é muito interessante perceber que o livro de Ezequiel está dividido em duas partes. E a gente pode perceber nitidamente essa divisão em duas partes. A primeira é quando a mensagem de Ezequiel é: a glória do Senhor está indo embora. E essa é a primeira parte do livro. Ele está dizendo: olha, vocês não estão enxergando, mas a glória do Senhor está indo embora. E aí ele começa a profetizar a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Ele começa a profetizar coisas que o judeu não conseguia acreditar, porque ele imaginava que nunca ninguém tocaria no templo, porque ele era o lugar protegido pela glória de Deus. Mas ele vai dizendo: olha, a glória do Senhor foi embora. A glória do Senhor foi embora. E se a glória do Senhor não está aqui, então ele é só uma construção. Mas quando chega na segunda parte de Ezequiel, que começa no capítulo 34 e vai até o final do livro, o tom da mensagem muda, e ele vai dizer: a glória do Senhor está voltando. E depois ele vai dizer, a partir do capítulo 43, a glória do Senhor voltou. E ele começa a profeticamente fazer promessas. As coisas ainda não estavam acontecendo. Aquilo que vai acontecer nessas promessas do capítulo 34 até 48 são promessas proféticas para quando a glória do Senhor estivesse voltando ou voltasse à vida do povo de Deus. Mas deixa eu primeiro dar uma ideia, do que está acontecendo no cenário quando essas profecias são proferidas por Ezequiel. Então a primeira coisa para você saber: Ezequiel nasceu no ano 622 antes de Cristo, e o seu nome significa possa Deus fortalecê-lo. Olha que coisa bonita, né? Olha, que Deus te fortaleça, é mais ou menos isso. Esse era o sentido, o significado do nome. E Ezequiel era filho de um sacerdote, e ele foi treinado para ser um sacerdote. Então ele estudou na escola dos sacerdotes, vamos pensar assim. No primeiro cerco de Jerusalém, porque Jerusalém teve 2 grandes cercos, em 598 ou 597, 10 anos antes da queda da cidade de Jerusalém, Jerusalém se rendeu e ela foi poupada. Os babilônicos cercaram a cidade, ela se rendeu e ela foi poupada, não foi destruída, o templo não foi destruído. E o que os babilônios fizeram foi escolher 10.000 jovens para serem
aculturados, para que fossem estudar nas universidades da Babilônia e pudessem ser os futuros líderes que fariam a interlocução entre o pensamento babilônico e o pensamento judeu. E entre esses 10.000 estavam alguns que você conhece bem, como Daniel, lembra deles lá? Aqueles amigos de Daniel. E entre esses estava Ezequiel. Ele foi um dos 10.000. Eles nem todos ficavam na mesma cidade, eles eram espalhados por lugares diferentes. Então Daniel e os seus amigos foram para uma região e Ezequiel foi para outra região, mas ele estava entre os exilados, né, de Israel. E ele tinha nessa época 25 anos de idade. E durante esse exílio, ele recebe o dom da profecia, e ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele agora se torna profeta, e ele começa a ter visões de Deus, e ele passa 10 anos profetizando, e esses primeiros 10 anos de profecia, é quando ele está pregando, e a glória de Deus está indo embora, e a glória de Deus está indo embora, e ele profetiza, que porque a glória de Deus está indo embora, o templo vai ser destruído. E no ano de 587, o templo e a cidade de Jerusalém são destruídas. E milhares de outros exilados começam a chegar à Babilônia. E aí então muda o ministério de Ezequiel. Até então, ele era um profeta que ninguém ouvia a mensagem dele. Até então, a mensagem dele era obscura, era pessimista. Mas quando cai a cidade de Jerusalém e todas aquelas profecias que ele falou aconteceram, então a partir do capítulo 33 de Ezequiel, o povo diz assim: agora nós queremos ouvir esse profeta, porque nós queremos saber qual vai ser o futuro. Mas o interessante é que eles queriam saber o futuro como quem lê um jornal para aplicar em ações, não é? Você já viu? Olha, essa empresa está aqui, está acontecendo isso em tal país. Qual é o objetivo de saber o futuro, de prever o futuro para quem está investindo em ações? Ganhar dinheiro. E a Bíblia vai dizer claramente no capítulo 33 que eles iam ouvir as profecias para saber o futuro, porque eles queriam ganhar dinheiro, não porque eles quisessem entregar o seu coração ao Senhor. E aí Ezequiel vai profetizando e vai mostrando para eles que algo tremendo pode acontecer e vai acontecer quando a glória de Deus volta. E esse é o tema desses capítulos de 34 até 48. E nessa manhã eu queria começar a olhar para cada uma dessas promessas. Eu vou começar olhando para os capítulos 34 a 37. E onde a profecia de Ezequiel é o seguinte: quando a glória de Deus volta, o impossível de se restaurar é restaurado. Quando a glória de Deus volta, o impossível de ser restaurado é restaurado. Eu vou dizer de novo, presta atenção nisso. Quando a glória de Deus volta, o impossível de ser restaurado é restaurado. Essa é a promessa. E isso a gente vai encontrar nesses capítulos 34 a 37. Mas eu escolhi 6 versículos que dão o tom desses capítulos todos, só para a gente ter na mente. E diz assim a Bíblia, no capítulo 37, versículos de 1 a 6. E eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou, me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. E então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem viver de novo, ter vida de novo?
E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. E diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A primeira promessa profética feita por Ezequiel era que, se o povo permitisse que a glória do Senhor voltasse a habitar no meio deles, o impossível de se restaurar seria restaurado. E nesse contexto, o que era impossível de se restaurar era a nação de Israel. Por quê? Porque depois do cativeiro, ou depois da queda da Babilônia, de Jerusalém, o povo caldeu ficou muito irritado com os judeus. Por quê? Porque eles tinham conquistado aquela região, eles haviam se rendido. Durante 10 anos, eles receberam a tutela, vamos dizer assim, dos caldeus. 10.000 desses jovens foram levados para serem treinados lá, e alguns até receberam funções de destaque, como Daniel e assim por diante. Mas houve uma rebelião na terra. E aquela rebelião fez com que eles se aliassem com o Egito. E o Egito lutou uma batalha sangrenta contra os caldeus, e os caldeus venceram a batalha. E então uma ira muito grande ficou no coração: não, vocês são traidores. E então eles arrasaram. E uma das coisas que eles fizeram foi espalhar os judeus. E os judeus foram exilados e foram espalhados. E eles proibiram a língua hebraica, eles tinham que falar o aramaico. E eles terminaram com o culto, porque o culto só podia ser celebrado no templo. E por causa disso, as antigas terras, os antigos lugares começaram a ser possuídos pelos povos da região. Então eles não tinham mais língua, eles não tinham mais nação, eles não tinham mais terra para onde voltar, eles não tinham mais identidade. E aí chega um profeta e diz assim: Deus vai restaurar a nação, Deus vai restaurar o templo, Deus vai restaurar o que foi destruído. E olha, quando as pessoas olhavam dentro daquele cenário e diziam assim: sinto muito, é impossível. É impossível. Mas a profecia era que, se a glória de Deus pudesse habitar novamente entre o seu povo, mesmo que eles parecessem um campo de batalha antigo, cujos mortos não foram enterrados, e os ossos tivessem sido desconjuntados pelos animais e secos ao sol, mesmo assim o Senhor era poderoso o suficiente para ressuscitar e restaurar a nação. E quando você lê a profecia de Ezequiel 37, com esse contexto na mente, ela fica muito rica. Porque o texto vai dizer que os ossos estavam desconjuntados. E de repente o osso que estava espalhado num determinado lugar, ele se juntava ao seu próprio osso do corpo daquela pessoa, e
no lugar certinho. Então você imagina, tirou aqui um fêmur, né? E esse cachorro do mato levou esse fêmur para longe, e de repente ele vem voando no céu. É isso que ele vê, e ele encontra o helíaco do outro e vai encaixar no lugar certinho do mesmo ser humano, até que pudesse reconstituir tudo. Qual era o sentido disso? Não importa onde estejam espalhados todas as pessoas dessa nação, o Senhor é poderoso para reconstruir, reunir. E vai ter um final desse texto onde tem as tábuas, né, que são unidas de novo lá, para dizer: olha, Deus é poderoso para fazer o improvável e o impossível, ressuscitar e restaurar. Mas o grande segredo era: profetize a esses ossos, versículo 4, e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. A glória do Senhor só pode voltar se aprendermos a ouvir a voz do Senhor e a permitir que Ele restaure a nossa vida. Talvez você pense assim: pastor, o senhor não conhece o nível de destruição e o quanto de restauração é preciso acontecer na minha vida. Eu não conheço mesmo a sua história. Você que está aqui, você que está me vendo aí pela televisão, pelas mídias, ou que você está me ouvindo pela rádio, pelo podcast, sei lá qual o veículo que Deus está usando. Eu não sei. Mas a pergunta que fica é: existe alguma coisa impossível para um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra com a palavra do seu poder? Não. E será que a dificuldade que está na sua vida é maior que a imagem que Deus deu para esse profeta nesse texto, de um vale de ossos secos, desconjuntados, que se reúnem e ressuscitam como o exército de Deus? Com certeza não. Mas há algo tremendo nas promessas que Deus faz. E isso é interessante porque nesses capítulos isso é repetido algumas vezes. Toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. E quando Ele diz: olha, se você deixar a minha glória entrar na tua vida de novo, se você deixar o meu espírito encher o seu coração de novo, se você permitir que eu derrame graça sobre você, não importa o que esteja acontecendo, eu sou poderoso para fazer restaurações que você não pode imaginar. E toda vez que Ele promete isso, Ele cumpre. E é interessante perceber que o Senhor está vendo os pensamentos dos homens daquela época que estavam ouvindo aquela profecia. E por isso Ele mandou o profeta afirmar o seguinte: olha só o que diz o Ezequiel 36, verso 36. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Gente, bota na tela esse versículo. Eu queria ler com vocês, junto comigo aqui, tá? Você que está aqui pertinho, você que está ouvindo, você que está longe assistindo a gente, leia junto comigo esse versículo. Diz assim, olha, esse trechinho aqui: que eu, o Senhor, está bem no meio, tá? Vamos ver onde é que está aqui. Que eu, o Senhor, bem no meio, consegue ver lá? Então lê junto comigo. Que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Agora com toda a força. Eu, o Senhor, falei
e o farei. Uau! É promessa. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Deixa a glória de Deus entrar outra vez. Ouve a palavra do Senhor. Atende o apelo do Espírito na sua vida. Capítulo 37, verso 14. Olha, é como se Deus dissesse: você não consegue acreditar, né? Que pode haver restauração. Eu estou falando. E ele diz assim: porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vamos dizer o finalzinho? Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Parece assim que o povo não entendeu a linguagem figurada, e aí Ezequiel, cheio do Espírito, por ordem de Deus, diz assim: eu estou dizendo para vocês que eu vou pôr em vocês o meu Espírito, a glória de Deus vai voltar, e eu vou estabelecer vocês na sua própria terra. Vocês não acreditam nisso? Mas para isso acontecer, é preciso que você permita que a glória do Senhor habite em você. É preciso que você se lance aos pés do Senhor. Que a sua vida seja entregue a Ele, controlada pelo seu Espírito. Pois só quando a glória do Senhor volta, coisas assim acontecem. Mas quando Ele volta, não há caos que não possa ser transformado em beleza pelo poder do seu Espírito Santo. E lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 35, Deus dá para eles uma imagem. A imagem de um deserto arrasado. E Deus fazendo desse deserto arrasado no paraíso, no jardim do Éden. Diz assim: estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Que coisa tremenda. É para não ter dúvida. Ele usa figuras, ele usa palavras diretas para dizer o seguinte: eu quero restaurar vocês. Mas para isso, você tem que deixar a glória de Deus voltar a brilhar dentro de vocês. E aquilo que impedia a glória de Deus brilhar precisa ser tirado. É interessante porque no livro de Ezequiel, na primeira parte, não faltou oração nem culto. O que faltava era entrega. Sabe, não é a oração ou o culto que vai fazer esse milagre acontecer. Porque para nós, às vezes, nós imaginamos que podemos controlar a Deus com a nossa liturgia. E às vezes nós não entendemos que ninguém controla Deus. E que o segredo é deixar Deus controlar a nossa vida. E é quando Ele quebranta a nossa vida. E é quando a gente permite que aquilo que entristece o coração de Deus seja tirado do nosso meio. Quando a gente coloca tudo no altar, é que a glória de Deus volta. E aí, os milagres de Deus começam de novo a acontecer. Algumas das pessoas que eu estou olhando aqui, eu não estou reconhecendo, porque muitos que estão aqui presentes estão de máscara, fica difícil a gente reconhecer. Mas alguns eu conheço, e conheço a história. E eu sei de onde Deus tirou algumas pessoas que estão aqui.
E eu sei que Deus está fazendo restaurações tremendas na vida de alguns que estão aqui. E talvez você que está me vendo, me ouvindo, em tantos lugares diferentes, você seja uma daquelas pessoas que o Espírito Santo tem feito coisas tremendas. Eu já vi casas destruídas, restauradas. Eu já vi pais e filhos que não se conversavam há muitos anos, voltando a se abraçarem. Eu já vi famílias espalhadas que a gente não sabe, que os membros da família não sabiam mais onde estavam os seus parentes, pelo poder do Espírito Santo ser revelado. E essas pessoas se reencontrarem depois de 20, 30 anos, o improvável acontecer. Mas há um segredo nisso. O segredo é, primeiro, a gente tem que se derramar no altar. E quando tudo está lá no altar, o Senhor vem. E a glória dele enche a nossa vida. E é a glória do Senhor em nós, a presença dele que nos restaura. Não há caos que o Senhor não possa transformar em beleza. Não há deserto que ele não possa transformar em jardim do Éden. Não há desgraça vale da desgraça que ele não possa transformar em vale da bênção. Tudo isso está na Bíblia. Mas há um princípio, e o princípio é, primeiro, tudo no altar. Então nessa manhã, eu quero ensinar e pregar restauração. Mas a restauração começa primeiro no coração da gente. E não adianta você participar de um culto, atender um apelo ou fazer uma oração, se você não estiver disposto a colocar tudo no altar. Sabe como é que funciona? É que muitas vezes a destruição veio por causa de algumas atitudes que a gente não via o que era tão ruins assim. E que a gente simplesmente deixava que fizessem parte da nossa vida. É interessante que antes da destruição veio um grande avivamento. Antes da destruição veio um grande avivamento, nos dias de Josias. E Ezequiel foi ensinado pelo seu pai, que foi um dos que participou do avivamento de Josias. Mas quando Josias morreu, eles se esqueceram de tudo aquilo que havia acontecido no avivamento. E eles pegaram tudo aquilo que tinha sido ensinado naquele avivamento de Josias, que era, olha, esses cultos que vocês fazem lá nas montanhas para adorar os deuses dessa nação, das nações vizinhas, ele tem que ser abolido. E é muito interessante quando a gente olha os termos. Baal. Baal é o Senhor da terra. Azera, a deusa da fertilidade e da prosperidade. Os nomes mudam, mas as buscas continuam iguais. A gente quer ser Senhor da terra, fazer as nossas conquistas, e a gente quer prosperidade e quer desfrute, porque ela, como deusa da fertilidade, ensinava uma vida promíscua, e a gente quer só curtir. E de repente, quando termina o avivamento de Josias, quando ele tira dos altos esses lugares, aqueles lugares voltam para os altos, e depois eles entram dentro do templo. E lá no templo, havia um lugar para Baal e para Azera.
E aí Deus disse assim: não posso ficar nesse templo. E a glória de Deus foi embora. Sabe como acontece isso na minha vida e na sua? Quando a gente começa a buscar coisas que parecem em si mesmas sem grande importância. Eu estou tão preocupado em ganhar dinheiro e trabalhar. Eu estou tão preocupado em desfrutar um pouco da vida. Eu estou tão preocupado em aproveitar alguma coisa. E aí os Baalins de hoje e as Azeras de hoje entram na nossa vida. Começa lá nos altos, lá longe. E daqui a pouco elas vão se aproximando e tomam lugar no nosso coração. Sabe o que eu temo? Eu temo que quando passar essa pandemia, muitos de vocês que estão me ouvindo pelo rádio, pela televisão, nunca entrem num templo. Nunca dediquem o domingo como o dia do Senhor. Porque a gente vai querer apenas curtir. E a gente inverte os valores da vida. A gente às vezes faz isso dentro do nosso casamento. Às vezes a gente faz isso dentro dos nossos negócios. E em todas as áreas da vida. Mas chega uma hora que o Espírito Santo diz assim: deixa a minha glória voltar. Ah, Senhor, pode vir, mas você entende a consequência disso? Eu vou ser o dono do seu negócio, eu vou ser o dono do seu coração, eu vou ser o dono da sua casa, eu vou ser o dono dos seus relacionamentos, eu vou ser o dono da sua afetividade, eu vou te ensinar a educar os teus filhos no meu propósito, porque você vai ser meu. Mas quando você inteiro estiver sobre o altar, pode ter certeza, a minha glória vai estar lá. E não tem osso seco, desconjuntado que não possa reviver e ser ressuscitado. E não tem deserto que não possa virar o jardim do Éden. Não tem caos que eu não possa transformar em beleza. Porque a minha glória vai encher a tua vida. E o meu poder vai fluir através de você. A gente ouviu de uma menina aqui hoje, não é? Que Deus curou. E o impacto dessa cura foi tão forte na vida dela, que ela está agora buscando mais. E Deus está falando com ela como falava com Ezequiel, com visões. E sabe o que me alegra? É porque o verdadeiro avivamento não depende de pessoas. Você não vai ouvir o nome do curador. Você vai ouvir o nome de um monte de adolescentes, de crianças que oraram por ela. Porque o verdadeiro avivamento não glorifica pessoas, glorifica o nome do Todo-Poderoso Deus. Mas quando a glória do Senhor está no meio da gente, essas coisas vão acontecer na nossa casa, vão acontecer na casa do nosso vizinho, vão acontecer lá no nosso escritório, porque o Senhor vai se manifestar. No avivamento que aconteceu, no segundo avivamento americano, ele aconteceu no leste dos Estados Unidos, e foi muito interessante porque isso acontecia, coisas extraordinárias aconteciam nas lojas, nas casas das pessoas, e eram coisas tão extraordinárias que os jornais daquela época tinham que noticiar que algo estranho estava acontecendo. E as pessoas começaram a parar o trabalho e ficavam cerca de 2 horas parados no almoço. Eu acho que se você tem 2 horas de intervalo no almoço, veio de lá, viu? Só para orar. Eles comiam rapidinho, fechavam as portas dos comércios e das fábricas e dobravam os joelhos para orar. Porque a glória do Senhor estava lá, e quem queria perder isso? Não importava se eles estavam lá na empresa ou se eles estavam na rua. Quando eu fui para a Coreia,
Eu fiquei impressionado um dia porque eu estava andando numa rua e encontrei uma senhora de joelhos no meio da calçada, e aquela senhora levantava a mão e orava. E eu disse: deve ser mais um maluco crente por aqui, né? Mas sabe o que me chamou a atenção? É que ela não foi a única. Eu encontrei em outros lugares daquela cidade pessoas assim orando. E depois, um dia à noite, eu estava num ônibus e a gente estava subindo uma serra, e eu olhei ali, a gente podia ver a cidade em volta de Seul. E eu perguntei para um rapaz coreano, eu falei: o que são essas cruzes de neon espalhadas pela cidade? A gente via a cidade inteira com várias cruzezinhas de neon. Ele disse: onde tem uma célula funcionando em cima da casa, tem uma cruz de neon, porque ali o Senhor está presente, chamando o seu povo. Aleluia. Quando a glória do Senhor volta, coisas extraordinárias acontecem, e as promessas de Deus vêm sobre nós. Quero orar com você hoje, e hoje eu vou quebrar todos os protocolos. Que Deus me perdoe. Mas se hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você que você tem que colocar tudo sobre o altar, Ele não está pedindo uma oração, Ele não está pedindo um culto, Ele está pedindo entregas difíceis. Talvez alguma coisa que você nunca desejou entregar, que você sabe que Deus quer, mas você diz para Ele: Senhor, isso não, vamos conversar outro dia, vamos conversar mais tarde. Eu costumo ouvir pessoas dizendo assim: pastor, quando eu me aposentar eu vou servir ao Senhor. E eu costumo dizer: olha, se você pensa assim, você nunca vai servir ao Senhor, porque o tempo de Deus é agora. Serve ao Senhor hoje, coloca a tua vida no altar hoje, deixa Deus fazer a obra dele hoje, porque o campo que Deus quer usar é onde você está agora. As pessoas que Ele quer abençoar são aquelas que estão ao seu lado. Se for para mandar você para um lugar distante, primeiro você tem que ser uma bênção aqui, senão você não vai ser bênção lá. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, me perdoe, eu vou te chamar para vir aqui à frente e a gente vai orar. Você guarda a distância de quem estiver perto de você, tá? Não chega muito perto, mas vai chegando para cá. Se você está na sua casa e você pode se ajoelhar, se ajoelhe aí no lugar em que você está, tá? Se ajoelhe ali do lado da sua cama, do lado do seu sofá. Se ajoelha na presença de Deus, porque o Senhor está onde a gente está, e a gente tem que se colocar na presença de Deus. Se você está dirigindo o seu carro, encosta o teu carro no meio-fio, para tudo, porque o Senhor é digno de receber a resposta das nossas vidas. O Senhor é digno, e a gente vai estar respondendo. Se você é aquele que precisa de restauração, eu quero dizer para você, eu estou pregando em nome do Deus de toda restauração, de todo poder, de toda glória, de toda majestade. E Ele é poderoso para fazer cumprir cada uma das suas promessas. Mas primeiro, você tem que colocar tudo no altar de Deus, tá? Então agora a gente vai orar. A primeira oração você tem que fazer, eu não posso fazer por você. O que é que você está colocando no altar? Eu sei que é tudo, mas às vezes tem algumas áreas complicadas da alma da gente. Começa por elas, porque as outras você vai fazer tranquilamente, mas tem algumas que são muito complicadas. Então começa: Senhor, na minha vida é isso, eu vou começar por isso, eu vou entregar o que o Senhor me pedir, mas isso é a grande batalha, a grande barreira, o grande medo, o grande
temor que eu tenho medo que aconteça isso, que aconteça aquilo, eu tenho medo de perder alguém que eu amo, eu tenho medo, eu não sei o que é, mas são as barreiras da nossa alma. E vou dizer: Senhor, estou colocando hoje no teu altar. E Senhor, eu tenho medo de pegar de volta. Então, toma de mim agora. Leva, Senhor, contigo. Leva, Senhor, contigo. Leva, Senhor, contigo. E enche o buraco do meu coração com a presença do teu Espírito e a tua glória. E Senhor, leva a tua glória para a minha casa. Leva a tua glória para a minha empresa. Leva a tua glória para a educação dos meus filhos. Leva a tua glória, leva a tua glória, leva a tua glória, Senhor. Senhor Jesus, eu estou aqui com esses teus filhinhos na tua presença, aqueles que estão aqui conosco. Mas tem gente ajoelhada, Senhor, na sua casa. Tem gente com o carro parado agora, Senhor, ouvindo a tua palavra. E nesta hora eu quero te pedir: aceita a entrega que está sendo feita no altar agora. E mais do que isso, coloca a tua glória no lugar. Coloca o teu Espírito Santo, enche, transborda. E que algo novo, algo tremendo, algo poderoso, algo, Senhor, que a gente não consegue nem dimensionar e nem imaginar aconteça. Quem poderia imaginar que um vale de ossos secos pudesse ressuscitar como um exército vivo? A gente não consegue nem conceber o que o Senhor pode fazer. Então faz algo novo hoje. Ó Pai, talvez tenham pessoas aqui que precisem de libertação. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Liberta em nome de Jesus. Talvez existam pessoas aqui, Senhor, que precisem de restauração da sua casa, da sua família, do casamento. Eu quero te pedir em nome de Jesus, começa algo novo. Eu não sei como, não sei de que maneira, eu não sei qual é o milagre necessário, mas faz algo novo, Pai. Talvez alguém precise aqui de restauração dos seus negócios, mas Senhor, que esse negócio seja para a glória do Senhor, seja agência missionária. Faz a tua obra crescer, Senhor, na vida desse teu povo. E abençoa, 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 em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé agora, querido. Você que está conosco, você que se ajoelhou, fica de pé. A gente vai terminar o culto assim, tá? E eu queria pedir um favor para todos vocês. Todos estão aqui, tá? Você vai entrar no pibcuritiba.org.br/Jesus, tá? Pega o seu celular, depois você faz isso. A gente vai orar, a gente vai cantar, vai encerrar o culto. Aí você pega o celular e faz isso. Lá tem vários tipos de decisão que você está tomando, tá? E eu queria que você preenchesse lá, porque a gente gostaria de acompanhar você nessa jornada. Talvez você precise de ajuda com a sua família. Nós queremos ajudar com você, com a sua família. Você vai dizer: ó, meu problema está em casa, na família. Talvez você esteja dizendo: olha, eu estou com problemas sérios com relação aos meus filhos. Então eu queria ser parceiro seu na oração junto aos seus filhos. Ou talvez se há uma área específica da tua vida que você está lutando. Às vezes a gente precisa de cura interior. Então deixa a gente caminhar junto com você. Ou eu estou começando na minha jornada de fé. Ali tem várias opções. Deixa a gente conhecer a sua. E como igreja entrar nessa batalha junto com você, tá? Então é simples, você vai preencher, alguém depois vai entrar em contato com você essa semana e a gente vai tentar caminhar junto, tá? Nada é obrigado. Se você chegar depois e dizer: não quero mais, tudo bem, né? Mas se a gente puder caminhar junto, como povo de Deus, e um motivando o outro, não é? É mais fácil. Quando a gente tem uma entrega muito difícil para fazer, a gente precisa de companheiros de oração. Porque amanhã, ou quem sabe hoje à tarde, você vai ser provado se essa entrega foi verdadeira. E vai haver uma batalha no teu coração. Pode ter certeza. E aí é muito bom que a gente tenha um
mentor, alguém que está orando com a gente, que está entendendo o que está acontecendo, e entre na batalha junto com a gente. Você não precisa estar caminhando sozinho. Por isso existe o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E vou dizer mais, hoje vai ter alguém caminhando com você, mas a glória de Deus vai entrar na tua vida, e amanhã você vai estar caminhando não com um, mas com 3, 4, 5, porque onde a glória de Deus está entrando, a gente tem que espalhar essa glória, e isso vai acontecer na sua vida também, tá bom? Então canta essa canção conosco, tá? E depois não esquece, pibcuritiba.org.br/Jesus, coloca lá, o que você se decidiu? Qual é o compromisso que você está fazendo? E a gente vai caminhar junto nessa jornada de fé.